bora falar sobre o terceiro episódio de Agatha All Along. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos falar de mais um episódio da série de Agatha Harkness. Desta vez, comentando a provável maior crueldade que a Wanda fez na vida dela, mais mistérios sobre o Tim e a primeira citação oficial que tivemos dele, o grande M. Mephisto. Bom, antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que tem spoiler do episódio aqui, então se você ainda não assistiu, ele já está no Disney Plus, vai lá, assiste e depois volta pra cá. Esse episódio começa no caminho das bruxas, buscando chegar ao final. Nos primeiros vídeos que eu fiz sobre a série, eu falei sobre a conexão com o Mágico de Oz, e aqui a gente vê elas de novo nessa jornada, né? A jornada que vai caminhar ao longo de toda a série, enfrentando os maiores medos em busca de realizar os maiores sonhos. E esse episódio nos mostra os grandes traumas de cada uma delas, e é bem legal pra gente saber um pouco mais do passado de todas essas bruxas que fazem parte do Coven da Agatha e da Mrs. Hart. Primeiro, quando eles entram no caminho das bruxas, o garoto, né, o Tim, ele fala que é exatamente do jeito que ele imaginou e tudo mais, e as bruxas estão achando muito estranho ter um adolescente com elas numa jornada tão perigosa. Então a Jane fala, alguém devia avisar os pais desse garoto. E aí ele diz, eles com certeza estão dormindo. Ele já tinha citado a mãe dele no episódio 2, ele cita o pai dele mais tarde neste episódio aqui, e aqui ele fala, né, que provavelmente os pais dele estão dormindo. O que eu acho que está acontecendo com esse garoto, eu vou falar mais pra frente em outros detalhes, do sigilo que tá na boca dele, que impede ele de falar o nome dele para outras pessoas, mas basicamente aqui neste ponto eu acho que talvez o que está acontecendo com ele pode ser exatamente o que acontecia com o Visão dentro do Rex da Wanda. Na cabeça dele, ele tinha a impressão de que ele teve um passado, de que ele teve uma vida normal, de que ele conheceu a Wanda naturalmente e eles eventualmente se casaram. Só que no momento em que o Mr. Hart, né, o Sr. Hart, pergunta pro Visão como ele e a Wanda se conheceram, quando o Visão para de fato para pensar nisso, ele lembra que ele não tem esse conhecimento na cabeça dele, né? Então, basicamente é isso que eu acho que está acontecendo com o garoto quando ele cita essas referências do passado dele e tudo mais. Ele fala meio que, naturalmente, ele tava, meus pais estão dormindo, meu pai adora isso aqui, minha mãe não sei o que. Mas se perguntarem algo mais específico dos pais dele, pra ele realmente falar sobre isso, lembrar de como são os pais, ele provavelmente não saberá, né? Então, ele meio que tá vivendo essa memória falsa, talvez, né? Ele esteja vivendo essa memória falsa, e por isso que ele faz essas citações soltas dos pais dele. E eu acredito muito ainda na teoria de que ele não tem esses pais de fato, né? Ou até pode ter, mas eu acredito que não. E daqui a pouco a gente vai chegar pra falar um pouco mais sobre a identidade dele e tudo mais, porque esse episódio nos conta mais sobre os mistérios do garoto, aumentando ainda esse hype todo. Antes disso, vazou um Funko Pop indicando que ele é wicano. A gente não pode levar isso como plena certeza, porque já vazaram Funkos que não foram comprovados, eram Funkos falsos. Outras grandes revelações, acho que até que na época de WandaVision lançou um Funko do Mephisto, o Mephisto nem apareceu na série. Então assim, pode realmente ser um Funko original, verdadeiro aí do Wicano, confirmando que ele é Wicano. Pode ser um Funko original dele de Wicano, mas não confirmando nada disso, até porque a gente teve um falso Pietro, um falso Mercúrio em WandaVision, né? Chegou o Evan Peters lá, fazendo Mercúrio, todo mundo, caramba, é o Mercúrio, Mercúrio, Mercúrio. Inclusive a Marvel, a Disney, eu não sei se vendeu ou não, mas pode muito bem ter vendido Funko do Mercúrio, do Evan Peters em WandaVision, né? Alguma coleção de WandaVision, mas não era de fato o Mercúrio. Então, esse Funko, ele aumenta um pouco, assim, das possibilidades dele ser o Wicano, que é a teoria mais básica, digamos assim, né? A mais óbvia de todas. Mas eu ainda continuo acreditando que pode não ser por conta desses motivos. A gente teve um falso Mercúrio antes, a gente tá mexendo com uma série de bruxa, de enganação e tudo mais, traquinagem de fato, então ainda não dá pra confirmar com esse vazamento. Quando eles estão lá no caminho das bruxas, eles encontram a primeira parada, a primeira missão, e é numa mansão que eles entram ali bem na vibe Desperate Housewives, que é uma das séries que tem essa galera bem vestidinha do Hamptons e tudo mais, Big Little Lies também, né? E eles começam a investigar. A Agatha, que é a mais experiente, já passou pelo caminho das bruxas antes, né? Ela fica mais cuidadosa com todas as coisas, enquanto a Mrs. Hart está apenas vivendo ali, né? Uma coisa interessante é que a Mrs. Hart, ela dá várias pistas. Eu sei que o nome dela não é esse, Sharon Davis, né? Mas eu vou falar Mrs. Hart também, porque é o que eu tô mais acostumado, e pra ficar mais fácil aqui de falar rápido. Mas ela dá algumas pistas do que aconteceria a ela no final do episódio. Quando ela vê a casa, de primeiro momento, ela fala, talvez este seja o fim. E aí o garoto até fala, isso ia ser muito chato.
mas é o fim pra ela. Ela não sai daquela casa, né? E depois, quando elas entram na casa, ela fala: nossa, eu poderia ser enterrada nessa cozinha, alguma coisa assim, né? Poderia me enterrar nessa cozinha. E ela realmente acaba morrendo na cozinha daquela mansão. Então, Mrs. Hart estava prevendo o seu trágico futuro nesse momento, involuntariamente. E aí, elas estão lá, cada uma se separa para investigar alguma coisa. A Jane vai falar com o Tim, né? O Tim, que é esse grande fã da Agatha Harkness, e ela fala sobre o filho da Agatha, sobre ele conhecer o passado da Agatha, e ela diz que a Agatha trocou o filho dela pelo Darkhold, né? Então, no episódio anterior, a Jane já tinha insinuado que a Agatha faz sacrifícios infantis. Quando ela vê ela com uma criança, ela fala com o jovem, né, o Tim, e ela fala: você vai usar ele também pra isso? E a Agatha dá uma desconversada, mas não fica feliz com essa situação. Agora ela conta que foi pelo Darkhold. Então, o livro dos condenados, o livro mais desejado, mais poderoso dessas magias sombrias, faria sentido a Agatha fazer uma troca dessas por algo tão poderoso assim, né? Ela trocou o filho dela por alguma coisa, usou de oferenda. Deveria ser algo extremamente poderoso. O Darkhold, que é por realidade, é algo bastante raro, então faz sentido, só que as reações da Agatha quando se trata desse assunto, elas indicam que não foi algo que ela queria fazer. Foi algo que talvez ela tenha precisado fazer, o que ela fez sem querer. Primeiro que a todo momento, desde o episódio 2, ela vai tendo um instinto mais protetivo em relação ao garoto, mas em momentos involuntários. Então tem um momento que ela fica na frente dele como se fosse um escudo, como uma mãe que vai proteger o filho. No momento que ele é atropelado, lá no primeiro episódio, quando ele estava roubando alguma coisa da casa dela, ela se assusta, né? Ela fica preocupada. Ela tava perseguindo ele como uma policial persegue um bandido, né? Só que quando ele é atropelado, ela não fica tipo, se ferrou, não sei o que, vou pegar, vou prender. Ela fica meio assustada, tipo, meu Deus, sabe? Isso tudo indica que ela se trocou mesmo, não trocou por vontade própria. Depois, inclusive, nesse episódio, a gente vai descobrir o trauma de cada uma delas, e o trauma da Agatha justamente é abrindo um berço e vendo no lugar que deveria estar um bebê, o Darkhold. Talvez ela tenha feito isso no próprio Caminho das Bruxas, né? Não sei se o Caminho das Bruxas, para te dar o que você mais precisa, tira algo que você mais gosta, mais ama, mas talvez ela tenha falado com o Mephisto, tenha lidado com outras entidades sombrias, o próprio Tom, e, sei lá, falou assim, eu daria qualquer coisa pra ter o Darkhold. E aí foi lá o Mephisto, o Tom, e tomou o filho dela, aceitou essa troca, porque ela acabou falando o que ela não queria falar, e ela recebeu o Darkhold, e aí acabou lidando com tudo isso. Ela faz essa cara de durona, né? Eu fiz porque eu queria e tudo mais. Não fala, né? Não chegou a colocar isso em palavras. Mas, realmente, nos momentos que ela tá sozinha, ela demonstra que se ela realmente fez essa troca, ela não fez por vontade própria, ela não fez em sã consciência. E aí, quando o Tim vai falar o nome dele pra todas as bruxas, o sigilo de novo cobre a boca dele. E a Lilia Caldeiro fala: nossa, alguém colocou um sigilo nesse garoto. É bem legal toda essa vibe de bruxa, todas elas sabendo um pouquinho mais. E a Agatha diz aqui uma coisa interessante. Elas perguntam se foi a própria Agatha. E a Agatha diz que este feitiço atrapalhado está abaixo de mim. Então, assim, ela, se fosse fazer, faria um feitiço mais sofisticado para essa situação. Inclusive, a showrunner da série deu uma entrevista falando justamente isso, que este é um feitiço meio atrapalhado. Então, é um feitiço que mostra que quem fez é um pouco inexperiente. E nisso eu começo a acreditar que o próprio Tim tenha feito esse feitiço, tenha colocado esse sigilo nele mesmo. Mas como assim? Basicamente, o que eu acredito é que ele apagou a própria memória para ele não ter uma consciência, sei lá, de alguma coisa, de alguma situação, e colocou esse sigilo nele. Ele não lembra que ele colocou, então antes dele apagar a memória, ele colocou esse sigilo nele próprio, para caso ele tentasse falar o nome dele para alguém, ele tivesse a boca dele coberta, né? Por isso seria um feitiço de alguém inexperiente. Ele sabe muita coisa na teoria, mas a prática dele ainda não é tão eficiente assim, os poderes também não, por isso que ele tá no Caminho das Bruxas, inclusive. Então eu acho que ele mesmo pode ter se colocado este sigilo. Por isso que é um sigilo de alguém novo, né? O sigilo de alguém ainda sem muita experiência. E é algo que ele, de fato, nesse momento, não se lembra. Então ele pode ter, sim, memórias falsas do pai, da mãe e tudo mais, não se lembrar da real identidade, mas o nome dele ainda continua significando alguma coisa para essas pessoas, e por isso que ninguém pode saber. Antes eu achava que era só a Agatha, mas agora a gente percebe que são todas as bruxas que estão ali. Elas acham que é a Agatha justamente para a Agatha esconder alguém importante delas, né? Mas não é isso que está acontecendo. Então, a minha teoria, quando eu vi isso, é de que
o próprio Tim colocou esse feitiço nele, implantou memórias falsas nele para ele ter uma falsa noção de tudo que ele tá fazendo, mas a verdade nem ele mesmo lembra, e provavelmente essa verdade pode ser desbloqueada no momento que ele chegar no final do Caminho das Bruxas. Então agora ele acha que o maior desejo dele, que o que ele quer no final do Caminho das Bruxas é mais poder. Chegando lá, talvez essa memória seja desbloqueada e ele peça o retorno da Wanda. Talvez ele seja realmente um filho da Wanda, talvez não. Nicholas Scratch, que é o filho da Agatha, porque ainda nessa conversa da Yen com ele, né, ele meio fica tenso quando ele escuta, né, que ela trocou o filho pelo, que a Agatha trocou o filho pelo Darkhold, e aí depois ele, tipo, e aí a Yen fala: a gente não sabe o que aconteceu com o garoto, se ele morreu, se ele virou um demônio, se ele é um servo de Mephisto, né? E o Tim, ele faz uma... ele dá, vocês podem olhar a mão, ele dá uma dobrada na mão, tipo sinal de ansiedade, sabe? Quando você tá meio nervoso, você começa a cutucar o dedo, ou você segura a mão e tudo mais. Então ele fica meio assim, tá ligado? Talvez ele não saiba por que ele ficou assim, mas de novo, seja uma memória adormecida na cabeça dele ali e tem alguma coisa a ver de fato com ele. Então ele pode se tratar sim do Nicholas Scratch. Nos quadrinhos da Marvel, o Billy Kaplan é um garoto que era muito fã da Feiticeira Escarlate, era o maior fã da Feiticeira Escarlate. E quando os filhos da Wanda mesmo têm as suas almas perdidas, a alma do Billy entra neste Billy Kaplan, né? Então um dos filhos da Wanda, o Wiccan, acaba reencarnando de fato neste garoto, roubando a vida desse garoto, e ele era um grande fã da Wanda. Isso pode ter acontecido de uma forma diferente com o Nicholas Scratch. Este garoto pode ser realmente o Billy Kaplan, mas que reencarnou a alma do Nicholas Scratch, filho da Agatha, e ele, assim como o Billy Kaplan nos quadrinhos é um grande fã da Feiticeira Escarlate, ele aqui na série já se mostrou um grande fã da Agatha Harkness. Então por isso pode ser isso aqui. Eu continuo preferindo aquela teoria que eu falei no vídeo anterior, dele ser o Kton enfraquecido depois do Darkhold ter sido queimado e do Monte Wundagore ter sido derrubado, um Kton que está buscando recuperar os seus poderes, mas, né, a gente vai abrindo aí para todas as teorias, sempre especulando novidades conforme a série nos dá mais evidências disso tudo. E aí, elas tomam o vinho ali, que é uma das provações do Caminho das Bruxas deste estágio especificamente, e esse vinho começa primeiro enche a cara delas como se elas estivessem cheias de botox, e depois o vinho começa a mostrar alucinações, aquilo que elas mais temem. E aqui nós temos provavelmente um dos feitos mais cruéis que a Wanda, Feiticeira Escarlate, fez no CM. Porque a primeira a beber o vinho foi a Mrs. Hart, então ela é a primeira a alucinar o seu maior medo. E ela fala: Wanda, deixa ele respirar. Se vocês lembrarem bem, eu já tinha dito isso nos outros vídeos da série da Agatha, no primeiro ou no segundo episódio de WandaVision, tá lá a Mrs. Hart e o Mr. Hart jantando na casa da Wanda, porque o Mr. Hart era chefe do Visão, o Visão queria impressionar o chefe e tudo mais, chamou ele pra jantar. E o Sr. Hart, ele pergunta pra Wanda e pro Visão como eles se conheceram. Honestly, why did you come here? Why? Damn it, why? O Visão vai falar e ele lembra que ele não sabe, de fato, como eles se conheceram. Que a vida dele começou no momento do casamento, ali que eles estavam chegando em Westview, né? Então, isso meio que quebra a simulação de vida perfeita da Wanda. Nem a Wanda mesmo lembra, porque ela também estava numa ilusão, algo que pode estar acontecendo com o garoto agora, nesse momento. E aí, nisso, o Sr. Hart começa a engasgar e cai morto, né? E a senhora Hart, ela fica tipo, salva ele, deixa ele, não sei o que lá. Ela fica desesperada. Essa cena é bizarra de assustadora. Porque ela tá desesperada, você consegue ver o desespero no olho dela, mas a boca dela tá sorrindo. Porque eles estavam presos na simulação da Wanda, né? Stop it! Stop it! E aí o Sr. Hart, ele cai e depois ele não aparece mais em WandaVision. Todo mundo aparece, a Sra. Hart aparece, os outros vizinhos aparecem ao longo, com a série avançando nas décadas lá, mas ele não aparece mais. E aqui na série da Agatha a gente descobre que ele morreu, que ela agora é viúva, né? Então, provavelmente a Wanda matou esse cara na vida real. Então a gente viu que todos esses vizinhos, eles têm uma vida e eles foram aprisionados nessa fantasia da Wanda. Depois eles voltaram para a vida deles cientes de tudo o que tinha acontecido ali. Então é basicamente um exemplo de se você entra num jogo, jogador número 1, por exemplo, o filme, ou Sword Art Online. Você entra no jogo, só que se você morre no jogo, você morre na vida real. Então os moradores de Westview presos no Rex entraram na fantasia da Wanda, eles entraram no jogo, eles estão com essa memória, mas eles não têm controle deles próprios. Se você morre no jogo, você morre na vida real, e isso aconteceu com o Mr. Hart. Talvez só se você é morto pela Wanda no jogo, né, que é a realidade que ela criou, você é morto na vida real. Então, com este sendo o maior trauma da Sra. Hart, e ela falando, deixa ele respirar, né, ela estava clamando por
piedade da Wanda, e a Wanda matou o cara porque o cara ameaçou essa realidade fantasiosa dela, ameaçou esse paraíso que ela tinha criado para poder viver com o Visão em paz, depois de todos os traumas que ela passou. Então isso é realmente muito cruel, muito assustador, e algo que a Wanda fez, talvez, e não se lembra. É bizarro essa cena, tá? E aí a gente começa a ver um pouco mais do passado de cada uma das bruxas, né? A primeira delas, a Lilia Calderu, ela se vê muito jovem, ali numa época, provavelmente, a gente sabe que essa bruxa tem cerca ali de 400 anos, né? E ela entra numa salinha, ela vai seguindo a sua versão jovem, a sua versão adolescente. Ela acaba entrando numa casa bem macabra, e ela vê uma mulher sentada que estava acreditada como maestra, como professora. Talvez tenha sido a bruxa que ensinou a Lilia Calderu, né? E depois ela volta falando em italiano. Então provavelmente ela cresceu na Itália. Ela volta falando em italiano, falando que estão todos mortos, né? Então muito provavelmente ela viveu numa era de caça às bruxas e viu todo o coven dela ser morto por essas pessoas que caçavam as bruxas. A gente tem a visão da Yen, que está sendo afogada por um médico que provavelmente tem conexão com os eventos que fizeram com que a Yen tivesse os seus poderes bloqueados. E a gente vê a Lorna, a mãe dela, segurando um fogo e também desesperada, com medo das coisas que poderiam acontecer. Uma coisa interessante aqui é que haviam 3 formas de matar as bruxas nessas eras de caça às bruxas aí, que era afogando, queimando ou enterrando viva. A gente viu aqui o fogo do caso da Lorna, da visão dela vendo a mãe, né? A gente sabe que a mãe é o grande trauma dela, é o que ela busca no final do caminho das bruxas. E a gente viu a Yen sendo afogada pelo doutor, e aí eu não sei se a visão da Lilia tem algo a ver com esse de ser enterrada viva, mas as outras duas tem. A visão da Agatha do maior trauma, eu já disse, né? Ela abre o berço, provavelmente do que seria do filho dela, e lá tem o Darkhold, lembrando que ela aparentemente de fato trocou sim o filho dela pelo Darkhold, o livro dos condenados, muito provavelmente uma troca que ela não queria fazer, que ela fez involuntariamente ou obrigatoriamente, ela foi obrigada a fazer isso. O Tim não tem uma visão, porque ele não bebeu o vinho, e a Sra. Hart tem essa visão, pedindo pra Wanda deixar o marido dela, o Sr. Hart, respirar. A maior crueldade que a Wanda já fez na vida dela, única e exclusivamente porque, sem querer, o Sr. Hart ameaçou a estabilidade do Rex. E o detalhe interessante da visão da Lilia Calderu, que é aquela bruxa mais velha, que tem as premonições aí, é que atrás dessa senhora tá a morte, né? Dá pra até ver, se você pausar, um esqueleto que é de fato a morte como ela é retratada nos quadrinhos, perseguindo essa mulher. Depois ela fala, todos morreram. E aqui nós temos uma curiosidade que pode mostrar que o Tim realmente teve a sua vida iniciada em um momento bem recente, né? Ele pode ter essas memórias falsas, mas são memórias implantadas, como se fosse uma ilusão de alguém que está controlando ele e de alguém que colocou esse sigilo na boca dele, que pode ser de fato ele próprio, né? Quando a gente tá falando pra ele mexer ali a poção que elas estão fazendo pra se livrar do veneno do vinho que elas tomaram, ela fala sentido horário ou sentido anti-horário, ele não sabe qual que é qual. É o que você aprende quando você é menor, né? Que você tem esse conhecimento da escola e tudo mais, e ele percebe que não lembra. O cara que conseguiu quebrar um feitiço da Feiticeira Escarlate, um cara que tem essa noção toda de bruxaria, que talvez seja capaz de fazer um sigilo, mesmo que um sigilo de iniciante, mas fez um sigilo, e que está no caminho das bruxas, não sabe o que é sentido horário e sentido anti-horário. Então, realmente é mais uma indicação de que teve uma quebra nele aí. Então a vida dele de fato se inicia em um determinado momento, talvez onde a Agatha tenha se libertado ou estivesse afrouxando ali aquelas fronteiras entre a ilusão que a Wanda prendeu ela e o mundo real, né? Então a gente não sabe quando de fato começou, mas ele tem aí também um certo momento que ele fala de uma memória de 3 anos atrás, quando ele está conversando com uma das bruxas. Então 3 anos atrás é quando a Wanda prendeu a Agatha. Pode ser que a vida dele tenha começado naquele momento, e aí diante disso, ele tem memórias falsas implantadas na cabeça dele. E aí nós temos elas bebendo a poção, se livrando do veneno e conseguindo passar pela primeira provação do caminho das bruxas, uma provação que apresentou elas aos maiores medos delas. A gente viu a Lilia Calderu também nesse estilo todo fantasioso, e nos trailers a gente vê ela vestida ali com toda aquela vibe de Wicked, o Mágico de Oz. Então realmente alguém que tinha esses contos de fada na cabeça, alguém que sofreu uma grande desilusão, a gente pode ver aqui, talvez até por isso ela tenha esses tiques do nada, esses berros. E nós temos no final a concretização daquilo que eu tinha falado nos episódios anteriores, que é da Sra. Hart não combinar com o ambiente em que ela estava, né? E acabar simplesmente indo no caminho das bruxas junto com bruxas verdadeiras. Ela muito passou a vibe do Milton em O Esquadrão Suicida, que era simplesmente o cara da van que tinha levado eles pra missão, e acabou entrando na missão junto com eles. Lá no filme,
quando um deles ali tá falando, nossa, o Milton morreu, não sei o que, a Arlequina fala, quem é Milton? Tinha um Milton com a gente? E aqui, né, quando a senhora Hart morre, ela não passa pela aprovação, o Tim fala, a Sharon morreu. E a Agatha fala, quem é Sharon? Tipo, caralho, né? Aqui é porque ela não sabe o verdadeiro nome da Mrs. Hart, né? Ela tá acostumada com Mrs. Hart ainda. Toda hora ela fala e é corrigida. Mas tem essa relaçãozinha. E por que ela morreu? Eu acredito, eu não lembro de ter visto eles colocando um fio do cabelo dela na poção. Cada uma das bruxas tira um fio do próprio cabelo e coloca ali na poção. A gente já viu o Doutor Estranho, por exemplo, usando o fio de cabelo do Thor para achar o Loki, né? Então fio de cabelo nessas feitiçarias, nessas bruxarias, eles são importantes. Se elas não colocaram um fio da Senhora Hart na poção, mesmo que elas dessem a poção para a Senhora Hart não resistiria. Elas dão a poção tardiamente, né? Então talvez ela já estivesse morta quando ela recebeu, mas provavelmente se não tem o cabelo dela na poção, foi por isso que ela morreu, porque mesmo ela tomando no tempo certo, ainda viva, não faria efeito porque o cabelo dela não foi jogado na poção e todas as outras jogaram sim o seu DNA ou o seu cabelo nessa poção e por isso a poção funcionou para elas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.